Então vamos lá, pessoal. A aula hoje da prova de 2021, está aqui anotado, né, dos outros cursos, no começo de ano, mas não que pegava para o curso de medicina, e novamente uma prova muito parecida para a parte de medicina também, no mesmo grau de dificuldade e o mesmo tipo de assunto abordado, né, mesmo sendo para matérias ou conteúdos, não é nem matérias nem conteúdos, né, para cursos da área de humanas, por exemplo, como direito. Então, vamos lá. Deixa eu deixar um pouquinho maior aqui. Sim, tá bom. Em populações pequenas e isoladas, novos alelos podem surgir e eventualmente apresentar alta frequência. Nesses casos, e com a ação da seleção natural, essas populações podem dar origem a novas espécies. A descrição acima está de acordo com a teoria sintética da evolução biológica, por apresentar dois mecanismos evolutivos que só foram desenvolvidos no século XX. São eles, para começar a discussão, a teoria sintética da evolução biológica segue ali a teoria da evolução de Darwin. Vou colocar tudo, não. Teoria de Darwin. Hoje em dia a gente usa muito Darwin Wallace, que foi o outro pesquisador que chegou, Wallace, que foi outro pesquisador que chegou muito próximo ali das ideias de Darwin. Então, se tiver Darwin Wallace, não se assustem, ele chegou muito perto das ideias, falando a mesma coisa, no mesmo tempo, no mesmo momento histórico, só que de forma separada, eles até, de certa forma, se comunicaram ali por cartas, por isso, ambos chegaram às mesmas ideias ao mesmo tempo. A questão que o trabalho do Darwin, ele já era um pesquisador mais renomado, né, um naturalista, na época era chamado assim, e o trabalho dele tem mais conteúdo de pesquisas, enfim, acabou ganhando mais notoriedade. Mas o Wallace é também atualmente considerado como aí um dos idealizadores da teoria da evolução. Só que a partir do século XX, novos conhecimentos de genética, então Darwin, na época de Darwin, não tinha essa ideia de que o DNA que carregava as informações hereditárias, as informações dos organismos. E aí, a partir dessa genética clássica, que é no começo do século XX, unindo os conceitos de DNA, mutação, que a gente vai ver, né, e vários outros conceitos, aí sim o, a fusão dessas ideias para o que a gente chama de teoria sintética da evolução, ou teoria neodarwinista. Né? Então, atualmente, juntando esses dois conceitos, essas duas ideias, nós temos a teoria sintética ou teoria neo-darwinista. Tá? E aí, com essas ideias da genética, nós conseguimos discutir coisas como o que está no texto. Né? Em populações pequenas e isoladas, novos alelos podem surgir. Então, por exemplo, eu vou tratar isso, tem até um texto abaixo que eu já reservei para vocês para tratar sobre isso. Então, por exemplo, vem um grupo de uma determinada espécie, ou mesmo uma espécie nova, né, que não habitava aquele ambiente, ou um grupo de uma determinada espécie que está ali naquele ambiente, esse novo grupo chegou com características diferentes, né, mesmo sendo da mesma espécie, com novos alelos nesse ambiente. Se esses alelos forem vantajosos, então, se esse grupo de seres vivos, vamos colocar um organismo qualquer, tá? Um organismo exemplificado ali. Cobras, por exemplo, né? Vamos supor que numa determinada região tem um grupo de cobras
e que um novo grupo de cobras dessa mesma espécie surja. Só que eles são um pouco diferentes, então eles vão trazer novos alelos para a região. Se esse grupo que chegou tem alelos que a seleção natural selecione como vantajosos, esse grupo vai se sobressair em detrimento das cobras que já existiam ali, né? Então, principalmente quando eu tenho pequenas populações isoladas, quando esses novos alelos surgem, por exemplo, um grupo novo que não morava ali trazendo esses alelos, ou outro exemplo, através da mutação, uma mudança do DNA, aumentando aí a variedade genética, a variabilidade genética, o que pode acontecer? Ele fala aqui, né? Nesses casos, e com a ação da seleção natural, essas populações podem dar origem a novas espécies. Então, pode, a partir da seleção natural, esse grupo que tem novos alelos, ou através da mutação, ou trazendo esses alelos de fora, de uma outra região para essa, o que a gente chama de deriva genética, tá? Vou falar mais sobre isso, que a gente chama de deriva genética, somada a essas duas características, podem dar, ou somadas ou separadas, enfim, podem dar origem a novas espécies. Então, essa espécie que tem esse gene, esse alelo, ou gene novo, né? A diferença é que alelo, vou até escrever aqui que eu não tinha colocado lá, são variedades de um mesmo gene, tá? De um mesmo gene. Beatriz, eu já falo contigo, um segundo. Variedades de um mesmo gene. Então, quando a gente fala lá na genética, azão, azinho, o A maiúsculo e o A minúsculo são o mesmo gene, só que a gente está representando alelos diferentes, né, que vão dar características diferentes. Então, se eu tenho um alelo novo ou alelos novos vindo por uma população de fora, isso pode dar origem a uma nova espécie. E aqui, com essa breve discussão, a gente já marca, e geralmente os alunos sabem disso, que o que causa variedade genética, o que muda o DNA numa população, é a mutação e a deriva genética, essa mudança alélica naquela população. Então, essa daqui, resposta à letra B. Mas antes de terminar, eu deixei aqui um texto, porque muitas vezes os alunos sabem que o que causa variabilidade genética é a mutação e a deriva genética, mas ultimamente eu ando perguntando e os alunos não sabem responder o que é exatamente essa deriva genética. Tá? Então eu deixei aqui para depois vocês escreverem, sempre que estiverem estudando, escrevam, não fiquem só assistindo a aula, o que na verdade é um método de estudo ativo, né? Vocês assistirem a aula e ir escrevendo o que eu falo, por isso que eu deixei aqui. Então, a deriva genética é um processo evolutivo ao acaso que envolve mudanças nas frequências alélicas de uma população. E a gente vai, né, uma população tem uma determinada quantidade de alelos, percentualmente, 20% do azão, 80% do azinho. E do nada, pode ter surgido mais azão ou surgido uma terceira variedade, enfim. Então, eu mudo a frequência, a porcentagem de alelos naquela população. Esses dois efeitos, nunca, na PUC não vai ser cobrado, provavelmente, nunca vi ser cobrado assim, tá? Mas essa mudança na frequência de alelos podem partir de dois efeitos. O efeito do gargalo, que vai ser aí, né? Evento em que uma população passa por uma redução abrupta do seu tamanho devido a um evento aleatório. Então, por exemplo, uma catástrofe. Vamos supor que é uma população de ratos num determinado ambiente, né? E todo esse ambiente, no momento de chuva, alagou. Esses ratos, a maior parte morreram, só sobrou um pequeno grupo desses ratos que viviam numa parte um pouquinho mais alta. O restante todos se perderam. Então, o que aconteceu? Pelo efeito do gargalo, só sobraram os alelos desses ratos sobreviventes. Toda aquela variedade alélica não sobrou, né? Foi perdida porque morreu. Então, a partir desse grupo, agora, é que esses alelos passarão por seleção natural para ver novamente qual vai ser
dominante, ou quais características vão dominar aquela região ou não. E o efeito do fundador ocorre quando um grupo de indivíduos estabelece uma nova população. Então, um grupo de indivíduos pequenos, vou pegar, só para não continuar com o rato, vamos pegar as cobras que eu falei de novo, né? Um grupo de ou casos famosos, por exemplo, ratos que vieram de outros, pode ser ratos também, né? Que vieram de embarcações. Então, nas grandes navegações, os ratos vinham ratos, baratas também, né? Vinham dentro dos barcos e chegavam num lugar onde não tinham ratos nem baratas. Então, pelo efeito do fundador, eram esse grupo pequeno que veio dentro de um barco que toma conta ali daquele ambiente e os genes e a seleção natural vão atuar a partir daquele grupo e de seus descendentes, tá? Então, aí há uma mudança na frequência alélica, na porcentagem alélica da população. Vamos para o próximo exercício. Eu também peguei algumas coisas que eu não queria falar antes. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Lá para baixo. Depois a gente conversa sobre isso. São dois conceitos importantes. Questão 18. Na Amazônia, a substituição de florestas por agricultura e pasto, assim como as queimadas e a abertura de clareiras para mineração, provocam dramáticas alterações ao clima. Como consequência da transpiração das árvores, a mata libera uma grande quantidade de água na atmosfera, que é transportada pelos ventos, provocando chuvas em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Nesta situação, o ciclo da água está ocorrendo entre. Questão bem interessante. É um assunto recorrente falar, obviamente, de destruição das florestas, e um assunto por conta dessa transpiração das árvores, né? Então, as árvores tiram a água da raiz, a água sobe, a planta utiliza essa água, obviamente, para a fotossíntese, por exemplo, sobe para as folhas e parte dela transpira e vai para a atmosfera. E esse excesso de transpiração forma o que a gente chama de rios voadores ou rios aéreos, né? Que é uma quantidade tão grande de água nas nuvens, coisa que aqui em Campinas hoje a gente não tem, essa umidade do ar, e essa quantidade de água, como um rio, vai se movimentando, o vento leva para outros estados. Então, as chuvas aqui em São Paulo são fortemente influenciadas pelas águas da Amazônia, né? Ali da Amazônia, esse deslocamento de vento deslocando as águas traz aqui para São Paulo as chuvas. Então, nessa situação, o ciclo da água está ocorrendo entre. E aí vem alguns conceitos básicos de ecologia e outros meio básicos, né? Por exemplo, biocenoses é super difícil de cair, por isso que eu coloquei um texto ali abaixo para a gente conversar. Então, conceitos básicos de ecologia. Populações. Não vou digitar nem nada, né? Só vou falar. População é o conjunto de organismos da mesma espécie em um mesmo local ao mesmo tempo. Então, não basta ser da mesma espécie, tem que estar no mesmo local ao mesmo tempo. Então, a população de ratos aqui de Campinas em 2024 é diferente da população de ratos aqui de Campinas em 2016, né? A população, sempre que for falar o conceito de população, conjunto de organismos da mesma espécie vivendo ao mesmo local ao mesmo tempo. Não é isso, né? Não está falando de populações diferentes, está falando de sair de um estado para o outro, de uma região para outra. Vamos ver, não de um grupo de organismos para o outro. Comunidades. Comunidades é o conjunto de populações vivendo em um mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, quando eu tenho a população de ratos, coelhos e humanos de Campinas em 2024, né? Então eu tenho 3 populações, ratos, coelhos e humanos, todas elas formam uma comunidade, já que todas elas vivem aqui em Campinas em 2024, por exemplo. Tá? 2 conceitos que é obrigatório, a PUC pergunta
muito, tá? Cai muito isso daqui. O que é população, o que é comunidade. Já vi umas 4 ou 5, se eu não me engano, de cabeça, assim, umas 4 ou 5 questões, o que é muita coisa, perguntando minimamente para o aluno saber a diferença entre esses conceitos básicos. Biocenose eu vou pular, eu tenho o texto ali embaixo e vou falar já já para vocês, e confesso que fazia anos que eu não escutava. Ecossistemas. Os ecossistemas é o conjunto de seres vivos e fatores abióticos convivendo em um ambiente. Então, quando a gente fala de um sistema ecológico, um ecossistema, eu tenho que considerar tanto os fatores bióticos, que são os seres vivos, quanto os fatores abióticos, né? O ambiente, rocha, água, a terra, o ar, o sol, né, são fatores abióticos que também fazem parte do ecossistema. E biomas, esses dois conceitos são muitas vezes confundidos, tá? E biomas são formações vegetais, então regionais, então são formações vegetais regionais que têm uma determinada característica fisiológica, não só fisiológica, né? Física. Por exemplo, o bioma Mata Atlântica, ele tem uma determinada característica tanto de localização quanto de clima e também, por consequência, dos seus organismos e da sua estrutura, né? A floresta amazônica é um bioma de florestas com árvores altas, alta alta biodiversidade. Então aqui eu caracterizo um bioma, que eu também deixei o conceito abaixo. Então vamos discutir aqui. Vou começar por bioma. É um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação específicos, né, que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes. Aqui eu coloquei um conceito, não um conceito, obviamente, que eu acabei pegando na internet, mas o que eu gosto de especificar para o aluno? Se vocês forem escrever. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído por um tipo de vegetação característico ou predominante que são próximos e identificados a nível regional, né? Por isso que a gente fala o bioma cerrado, o bioma Mata Atlântica, o bioma floresta amazônica, caatinga, pampas, né, e Pantanal aqui no Brasil. Já ecossistema, que já tinha definido também, é o termo utilizado para definir o conjunto de seres que habitam em determinado local, as relações entre eles e a interação dessas comunidades com o ambiente. Então, a relação entre os seres vivos e entre eles, né? E deles com o ambiente, com os fatores abióticos. E a biocenose, ou biota, e aí é o nome que se dá para o conjunto de populações que vivem em uma determinada região. Então, aqui a biocenose ou biota, que é mais comum, é o conjunto de populações de uma determinada região, tá? Então, não leva em conta aí todo. Tudo bem? Então, a questão para que o aluno reveja ali. E aqui, como eu estou falando que passa de uma região para outra, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, a Mata Atlântica, perdão, né? Passa até pelo Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, que passa pelo Cerrado. Então, eu estou falando de diferentes biomas, porque são em regiões diferentes, tá bom? Era mais a revisão do conceito, dos conceitos. Essa questão 19 fala que precisa do texto, né? Mas muitas vezes o texto não é tão importante. Nessa questão 19 não vai ser importante. Eu não lembro se na 20 a gente vai precisar. De qualquer jeito, eu sempre tendo a ler o texto.
Mas por que o sabão é tão eficaz contra infecções? O sabão possui uma função emulsificante que ajuda a unir água e gordura e permite a remoção mecânica, tanto da sujeira quanto de micro-organismos. O objetivo é tirar o máximo desses micróbios, vírus, bactérias, fungos e protozoários, por exemplo, da superfície. As moléculas de sabão têm duas pontas, uma hidrofílica, capaz de se prender às moléculas de água, e outra hidrofóbica, que se une às moléculas de óleos, gorduras e sujeiras. Uma vez que você enxágua a mão e outras partes do corpo, essa combinação age como uma conexão entre as moléculas de água e de restos de vírus e sujeiras, carregando-as ralo abaixo. As bactérias e boa parte dos vírus têm capas de gordura cuja função é proteger o micro-organismo do ambiente. O sabão rompe essa proteção, fazendo com que essas bactérias e vírus morram, explica Laura de Freitas, doutora em Biociências e Biotecnologia da Unesp. E aí uma reportagem do UOL, tá? Aqui, na verdade, está falando da característica química, né? Em química, isso é muito perguntado, essa característica do detergente ter um lado da molécula que é polar e se liga à água por ponte de hidrogênio, não está falando que é ponte de hidrogênio aí, e o outro lado da molécula que é apolar, e se é apolar, faz ligação de polo instantâneo, de polo induzido, com as sujeiras e gorduras, por exemplo. Tá bom. Mas essa 19 não tem nada a ver com isso. Sobre as características de vírus, bactérias, fungos e protozoários, foram feitas as seguintes afirmações. 1. Os protistas compreendem organismos eucariontes, autótrofos ou heterótrofos. Protistas, o reino protista ou protoctista, vou colocar aqui com outro nome, porque pode aparecer, eles são divididos em dois grandes grupos, que são dos protozoários, organismos unicelulares, eucariontes, né? Então eles já têm membrana nuclear e já têm organelas membranosas, mas eles são unicelulares e eles são heterótrofos, eles não fazem fotossíntese. Heterótrofos. Só que o reino protoctista ou protista também tem as algas. Então é um reino que agrupa dois grupos muito, muito diversos, porque as algas fazem fotossíntese, são autótrofos. Autótrofos fotossintetizantes. E as algas também podem ser pluricelulares. Então, eu vou até puxar um pouquinho aqui já para colocar. Aí, vou fazer isso daqui que eu vou escrever essa questão do uni. Então, são duas características muito diferentes para serem encaixadas dentro de um reino, mas elas estão. Então, aqui, obrigatoriamente, unicelular. Os protozoários, por exemplo, a ameba, né, um dos protozoários mais famosinhos aí que a gente vê bastante em exercício, e as algas podem ser uni ou pluricelulares, tá? Então, agrupa dois grupos bem diversos. De qualquer forma, está certo, então, né? Os protistas compreendem organismos eucariontes, ambos são eucariontes, autótrofos ou heterótrofos, então aqui autótrofos, algas, heterótrofos, protozoários, tá? Então, A1 tá bonitinho. Deixa eu colocar o R aqui que eu paguei. A parede celular das bactérias é constituída principalmente por peptidioglicanos e a dos fungos por quitina. Lindo, lindo isso daqui, tá? Muitas vezes a gente fica só com parede celular do reino vegetal, que é de celulose. Mas precisamos lembrar, e é bastante perguntado, já foi recentemente perguntado na PUC,
A parede celular das bactérias é peptidioglicano, é uma mistura de peptídeo, que é um grupamento de aminas, de aminoácidos, perdão, com carboidratos, que é essa parte glicano. Então, tem peptídeo e tem glicano, vem de glicose ali, né? Relacionada a carboidratos. E a dos fungos, quitina, tá? A parede de quitina, e a quitina, muito perguntada, exatamente porque ele é o exoesqueleto dos artrópodes, que aí é um outro grupo, obviamente, dos artrópodes. Então, a quitina, ela é a parede celular dos fungos e também é o exoesqueleto dos artrópodes, e a quitina é um dos polissacarídeos muito importantes, né? Eu já gravei aula sobre isso. Amido e glicogênio, celulose e quitina são 4 dos polissacarídeos importantes para o aluno estudar, porque vira e mexe é perguntado. 1 e 2 estão certas. 3. Então, peraí, deixa eu só ver. Eucariotos produzem ATP apenas na presença de oxigênio. Eucariotos, eles vão ter a mitocôndria, e a mitocôndria faz respiração aeróbica, que é a produção de ATP utilizando oxigênio também, além do carboidrato, óbvio. Mas eucariotos, assim como nós, também fazemos fermentação, né? Tem vários, praticamente todos os grupos de eucariotos, ou todos os grupos de eucariotos, podem, uma hora ou outra, numa necessidade, fazer a fermentação e a produção de ATP sem a presença de oxigênio, como nós fazemos a fermentação lática, tá? Então, essa 3 de apenas, né? Muitas vezes que tem apenas ou todos, na biologia a gente exclui, dessa vez não foi diferente. Então, resposta certa, 1 e 2. Só tirar isso daqui, tá mais organizado depois, se alguém quiser. Pronto. Questão 20, uma questão já de química aqui, questão que cai muito, muito sobre o sabão. E aí vou ler e daqui a pouco eu falo. Então, o sabão, eu já falei, o texto já falava sobre isso, eu já falei mais um pouco das coisas que a gente tem sobre o sabão e tem que saber, cai bastante. Considere, e aí tem a molécula do sabão. Na extremidade hidrofílica do sabão, ocorrem ligações intermoleculares com a água, chamadas de. Então, essa extremidade é a hidrofílica, essa extremidade que é um hidrocarboneto, né? Hidrocarbonetos são hidrofóbicos, porque são apolares. Eu já devo ter gravado coisa assim, de questões, umas 3 vezes. Essa região é polar, principalmente aqui por conta do excesso de oxigênio, vai atrair os elétrons. Que escrevi aqui? E hidrocarbonetos, regiões que só têm carbono e hidrogênio, são apolares. O que é polar é hidrofílico, porque se liga à água, que é justamente a pergunta, e o apolar é hidrofóbico, que não se liga com a água. Tá. Se o aluno tiver muita dúvida, não souber o que responder em ligações intermoleculares, não sabe de jeito nenhum, chutem ligações de hidrogênio, que é exatamente essa resposta. Então, quando falam de ligações intermoleculares, e aqui ele ainda está falando água, né? Então, aí é ligação de hidrogênio mesmo. Na dúvida total, não estudei nada. O João falou para chutar ligações de hidrogênio. Pode chutar que a chance de acertar é mais de 70%. A maioria das questões são sobre ligações de hidrogênio. O que é uma ligação ou ponte de hidrogênio? Nada mais é, justamente a água vai estar aqui, né? Uma moléculazinha de água, H2O, fiz tortinha de propósito. Deixa eu tirar isso daqui.
E refazer, vai. Sai daí. Então, tem a aguinha, H2O. A ligação de hidrogênio é uma ligação entre o hidrogênio de uma molécula e o oxigênio da molécula vizinha, que a gente representa por tracinhos assim mesmo, para diferenciar da ligação covalente, né? Então a gente representa por um pontilhado ao invés da ligação covalente, que é um risco, como está aqui entre o oxigênio e o hidrogênio. Então, essa ligação aqui é a ponte de hidrogênio, tá? Que é a ligação entre a extremidade hidrofílica e a água. As pontes de hidrogênio se estabelecem, né, a gente já falou bastante sobre isso, entre o hidrogênio de uma molécula e o flúor, oxigênio ou nitrogênio da molécula vizinha, tá? Então, os alunos muitas vezes fazem essa confusão. Eu tenho que ter o hidrogênio de uma molécula, igual está a molécula de água aqui, e o oxigênio da molécula vizinha, e faz essa interação entre eles, mantendo-os ligados, tá? Justamente a ligação intermolecular. Continuando, por enquanto, agora a gente volta para uma questão de biologia. Eu não vou mais, eu não vou ler essa questão dessa vez, não. Ela está muito grande, enfim. Acho que o texto, na verdade, a questão eu vou ler. E a gente não vai precisar. Não sei se para a próxima aí eu vou. O anetol possui semelhança estrutural com neurotransmissores como a dopamina, compostos importantes para a transmissão do impulso nervoso. Os neurotransmissores são armazenados em vesículas localizadas. E aqui é só tem uma aula sobre isso, né? Deixa eu pegar uma coisa aqui. Tem uma aula sobre tecido nervoso que eu fiz, porque é um assunto que caiu bastante nas questões dissertativas. Ah, vou usar essa imagem aqui para gente. Vamos ver. Ah, não, não, assim não. Vou pegar direitinho, que assim vai ficar uma definição melhor. Aqui. Então tá. Temos um neurônio, as partes do neurônio que é obrigatório saber: corpo celular, dendritos, que são essas ramificações do corpo celular, e o axônio, que é toda essa fibra comprida por onde passa o impulso nervoso, e aqui é a extremidade do axônio, que também, então, faz parte do axônio. Se eu pegar a extremidade do axônio e ampliar, né, aqui está eu ia falar que está errada, não, mas ele está pegando a extremidade desse axônio aqui, ó, ele está colocando aqui, eu ia falar que está errado, mas não está, não. Mas a extremidade desse neurônio, desse axônio, ou essa daqui, tá? Então, isso ampliado gera a fenda, a sinapse, perdão, que é o ponto de ligação entre a extremidade de um axônio, ó, o terminal axonal, e a outra célula. Essa outra célula pode ser um neurônio, pode ser um músculo, por exemplo, pode ser uma glândula, por exemplo. Então, na verdade, esse neurônio vai mandar a informação dele para a próxima célula, através do que a gente chama de toda essa estrutura, a sinapse nervosa. Nessa região, na extremidade do axônio, eu tenho vesículas, que são essas bolsas, que são as vesículas sinápticas,
nas quais estão armazenados os neurotransmissores. Então, o exercício está muito mais resumido do que eu estou falando, né? Então, esses neurotransmissores aqui, que vão passar quimicamente a informação de um neurônio para a célula vizinha, eles estão armazenados em vesículas que estão na sinapse nervosa, que está, né, é uma parte do axônio. Então, aqui, o exercício 21 só quer saber isso, né? Os neurotransmissores são armazenados em vesículas localizadas no axônio, não nos dendritos, não nas fendas sinápticas exatamente, né? A fenda sináptica é esse espacinho aqui, ó, nesse espaço entre uma célula e outra. Aqui não estão armazenados os neurotransmissores, né? Os neurotransmissores estão armazenados anteriormente nas vesículas anteriores. Então, essa poderia gerar confusão, mas não é. Células da glia e células de Schwann. As células de Schwann formam ali a bainha de mielina, não vou entrar em detalhe hoje. E as células da glia, elas vão ajudar ali, auxiliam o tecido nervoso. Então, por exemplo, em defesa, elas auxiliam em limpando ali, cuidando do tecido nervoso. Não são essas respostas. A resposta é axônio. Estou fazendo um pouquinho mais rápido, porque isso já foi muitas e muitas vezes gravado. E a gente já está fazendo um pouco dessa revisão, mas enfim, mesmo um pouquinho mais rápido, é super tranquilo, são conceitos que muitas vezes o aluno precisa só relembrar, né? E aí fala, nossa, eu lembro disso. Ou se não lembrar, a gente tem material anterior para ver com bastante cuidado. Mais um exercício, só por conta do tamanho aqui eu vou tirar as alternativas, depois a gente vê que a alternativa aqui encaixa, que sempre, sempre, sempre cai, né? Para a gente estudar ali a da química orgânica, para a gente estudar as características daquela molécula orgânica. Então, a molécula do anetol apresenta anel aromático. O anel aromático ou anel benzênico é essa estrutura com 6 carbonos contendo ou fazendo duplas ligações alternadas. Então, sim, tem o anel aromático. Tem isomeria cis-trans? Um dos quesitos para eu ter isomeria cis-trans ou são dois carbonos fazendo dupla ligação, e quem tiver ligado com esse carbono tem que ser diferente entre si. Então, que tiver R1, que eu coloquei aqui, e R2 tem que ser diferentes, da mesma forma que o R3 e o R4, os dois ligantes desse outro carbono também têm que ser diferentes entre si. Tá, então, nesse caso, a gente olha as duplas ligações, poderia olhar no ciclo aqui, no ciclo nem precisaria de dupla ligação, não vou entrar nesse detalhe hoje, mas aqui ó, eu tenho uma dupla ligação entre carbonos. Esse carbono aqui está fazendo duas ligações, mais uma com um metil, CH3, então está faltando um hidrogênio aqui. Esse carbono está fazendo duas ligações, mais uma com isso tudo, e também tem um hidrogênio aqui. Percebam, então, que essa estrutura é diferente dessa, essa estrutura é diferente dessa, então, sim, temos aqui isomeria espacial cis-trans nessa molécula, tá? Por fim, na alternativa,
Função éster, então, onde tem oxigênio, vai ter alguma função. Aqui eu tenho um oxigênio ligado a um CH3 e ligado a um outro carbono que está ligado nessa estrutura inteira. Então, eu tenho um oxigênio entre carbonos. E essa estrutura aqui é característico da função éter e não éster, como o exercício está propondo. A função éster, perdão, tem um oxigênio entre carbonos, ok, só que um desses carbonos também tem uma carbonila, né? Também tem um dupla O, uma dupla ligação com o oxigênio. Então, na molécula do anetol, eu tenho a função éter e não éster, como a alternativa propõe. Alternativas certas, 1 e 2. Tá? Questão tranquila, né? A gente já viu bastante isso justamente para vocês não terem dúvida, porque vai cair na prova, isso é fato. É fato, como se eu soubesse a prova, né? Mas todas as provas caíram e muitas vezes mais de uma vez caiu, né? Questões disso a gente já discutiu, já conversou sobre isso. Questão 23, uma outra questão de química, prova de química muito mais repetitiva, sempre, né? Só pede a fórmula molecular e a massa do anetol. Então, vou usar esse anetol aqui para calcular, para estudar isso. Vou deixar ele bem grandão. Vou deixar essa minha caneta um pouquinho mais fina. E essa também. Então, vamos lá. Cuidado na contagem. Então, eu tenho aqui um carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Cada carbono faz 4 ligações. Então, esse cadê? Eu perdi o lápis. Aqui. Esse carbono. Não quero branco, peraí. Meu Deus, o que eu fiz? Vou fazer de vermelho também, vai. Esse carbono faz 4 ligações, então ele tem mais 1, 2, 3 hidrogênios. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3, então tem mais um hidrogênio. Vou colocar os hidrogênios aqui, vai. Esse carbono está fazendo 3 ligações, então tem mais um hidrogênio. Esse carbono já está fazendo 4. Esse carbono está fazendo 1, 2, 3 ligações, então tem um hidrogênio como esse. Como esses dois de cima também têm hidrogênios, esse carbono já está fazendo 4 ligações, o oxigênio só faz 2 e esse da extremidade também. Então, aqui temos todos os nossos hidrogênios, que dá. Eu nem marquei quantos carbonos tinha. Carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hidrogênios 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se eu não contei errado, e um oxigênio. Como eu sempre digo para vocês, contem mais de uma vez, porque a chance de errar é enorme. A gente está nervoso na hora da prova e pode cometer erros bobos. E esse seria um dos mais bobos que pode acontecer, né? Errar contagem de carboninho e hidrogênio. Mas nesse caso, está certo ali o anetol, eu fiquei revendo mais algumas vezes, é o C10, só para deixar aqui, né? C10H12, C10H12, ó, e eu tenho que calcular a massa, né? O carbono, eu tenho 10 carbonos, cada carbono tem de massa 12 gramas por mol. O hidrogênio, eu tenho 12 hidrogênios, cada hidrogênio tem de massa 1. E o oxigênio tem 16 e eu só tenho um oxigênio, eu multiplico por 1. Todos os alunos costumam
saber disso, às vezes erram conta, né? Mas aí também é questão de atenção. 120 com 12, 132, 142, 148 gramas por mol. Resposta, letra A. Então, aqui, esqueceu um hidrogênio, esqueceu dois hidrogênios, cai aqui, por exemplo, já erra de novo. Esqueceu alguma coisa, colocou a mais hidrogênios, o exercício sempre vai colocar esses errinhos que os alunos cometem como possibilidades de alternativa, tá? Cuidado com isso. Por fim, mais uma questão que sempre cai envolvendo aqui está envolvendo um pouco de pH, né? Mas de forma geral, cálculos químicos, obviamente que pH pode estar vinculado aos cálculos químicos. Vamos lá. O suco de limão diluído em água quente pode ser usado como alvejante caseiro. Na receita, dissolve-se meia xícara de suco de limão, 100 ml, em 4 litros de água quente. Sabendo que a concentração de íons H+, no suco de limão é 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro, pH igual a 2, ele não precisava ter falado. Ao dissolvê-lo para a preparação do alvejante caseiro, a nova concentração desses íons ficará próxima de... Boa questão. Então, aqui, se o pH é 2, significa que a concentração de H+, a concentração molar, é igual... Eu vou tirar esse 1 aqui, tá? Que ele não vai fazer diferença. Eu sempre escrevo assim, 10 a menos 2 mol por litro. Não sei por quê, mas alguns alunos acabam não fazendo essa relação. Eu até sei por quê, porque a gente acaba dando em momentos diferentes. Isso daqui é a mesma coisa do que concentração molar, né? Então, a concentração molar do H+, é 10 a menos 2 mol por litro. Então, a gente tem duas formas. As duas são a mesma concentração. Aqui a gente usa muito quando vai fazer conta com fórmula que tem a concentração, como pH. E aqui a gente trabalha muito quando vai fazer soluções, né? Que não tem exatamente fórmula. Mas é a mesma coisa, tá? Eu, nesse exercício, eu vou optar por usar do outro jeito. Tá bom, então ele disse isso no suco de limão. A cada 1 litro de suco de limão, eu tenho 10 a menos 2 mol de H+. Só que ele pegou só 100 ml de suco de limão. Então, a gente pode usar a fórmula. Me arrependi de ter deixado do outro jeito. Concentração molar, vou deixar aqui assim, é igual ao número de mols pelo volume. Se eu tenho uma concentração molar de H+ de 10 a menos 2, quanto será o número de mols num volume aqui passado para litro, né? 100 ml é 0,1 litros. 100 ml é 0,1 litros. Passo 0,1 multiplicando. 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. Então, o número de mols é 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1, fazendo com bastante tranquilidade aqui. Então, essa multiplicação de potências da mesma base, eu somo os expoentes, né? Menos 2 mais menos 1 vai dar menos 3 mols. O que significa aqui? Que esse exercício, independente da quantidade de água, ele tem só 10 a menos 3 mols de H+. Tudo bem. Só que ele vai colocar esses mols de H+, em quanto de volume? Porque ele coloca uma nova quantidade de volume. Ele vai misturar com 4 litros de água quente. Então, o volume final... Deixa eu apagar essa igualdade.
O volume final, vou nem só apagar, eu vou apagar e vou fazer aqui, tá? Eu vou diminuir isso daqui para ficar registrado. Vou deixar bem aqui e vou continuar trabalhando aqui para não descer tanto. O volume final agora, ele pega esses 100 ml, que é 0,1 litros, e adiciona com 4 litros. Então, ele vai ficar com 4,1 litros. Se eu quero a concentração final desses íons, aqui é um exercício de diluição também, né? Poderia ter feito pela fórmula de diluição. Se ele quer a concentração molar final desses íons do H+, é só eu pegar o número de mols, que a gente acabou de descobrir aqui, 10 a menos 3, e dividir por 4,1. Como ele fala, né? Ficará próxima de. O que a gente vai fazer para facilitar? Eu não vou dividir por 4,1, eu vou dividir por 4, tá? O que eu posso fazer? Qualquer número, do mesmo jeito que eu omiti esse 1 aqui, porque ele não ia mudar a minha conta, qualquer número é ele vezes 1. Então, eu posso escrever isso daqui, ó, 10 a menos 3 é igual a 1 vezes 10 a menos 3, e fazer só essa conta aqui, ó. 1 dividido por 4. 1 dividido por 4, vou pular a linha aqui, é 0,25 vezes 10 a menos 3. E para deixar em notação científica, eu preciso deixar um número entre 1 e 9 antes da vírgula, então eu desloco a vírgula uma casa aqui, aumentando de 0,25 para 2,5, então 10 a menos 3 eu tenho que diminuir para 10 a menos 4 para esse número não mudar. Né? Eu aumento parte do número 10 vezes, então eu diminuo a outra parte do número 10 vezes, ele continua sendo o mesmo número. E aqui eu fico com uma concentração molar de 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Resposta, letra B. Tá? Um exercício tranquilo que poderíamos ter feito pela fórmula e eu vou fazer. Tranquilo, mas eu sei que os alunos se embananam às vezes. Deixa eu tirar. Eu vou apagar tudo, vou fazer do zero. Eu acabei, não sei por quê, nem pensei nisso na hora, né? Cada hora a gente pensa o exercício executar de uma forma diferente, quando aqueles têm mais de uma forma. Eu não pensei aqui exatamente, apesar de estar diluição aqui, eu não pensei na forma de diluição. Qual que é a forma de diluição? Concentração molar inicial vezes volume inicial igual a concentração molar final vezes volume final. Então tá. Qual que é a concentração molar inicial de H+? É o 10 a menos 2. Qual que é o volume inicial? Era só o suco de limão, que era o 0,1. Qual que é a concentração molar final? É o que eu quero. E qual que é o volume final? É o 4,1 que a gente grosseiramente, né? Porque ele pediu aproximado e eu acabou que eu sabia que ia dar isso, mas se não o aluno faça o 4,1, eu arredondei para 4, o volume final, tá? E 4 e 4,1 é muito parecido, né? Quando fizer essa conta, acaba o exercício. Porque aqui vai dar, então, 0,1, igual eu fiz ali, é 10 a menos 1. 10 a menos 2 vezes 10 a menos 1 é 10 a menos 3. 4, concentração molar final, só para deixar como a gente escreve mais. Vou inverter sem fazer conta nenhuma. Concentração molar final, né? 4, concentração molar final é igual a 10 a menos 3. Só invertir de posição. Passo 4 dividindo.
é 10 a menos 3 dividido por 4. Alguns alunos sofrem, às vezes, para fazer essa conta. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz da forma anterior. Qualquer número é ele vezes 1. Então, eu faço só essa divisão aqui, que vai dar 1,25 vezes 10 a menos 3. E para deixar em notação, como a gente acabou de fazer, 2,5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Então, aqui, uma questão feita de duas formas diferentes, uma envolvendo mais esse raciocínio dos cálculos químicos e soluções, outra a continuação da solução, que é diluição, só para mostrar que dá para fazer de aqui com fórmula, antes sem fórmula, nessa forma de diluição é super importante, fica muito mais complexo fazer diluições ou contas de diluições sem essa fórmula. Por hoje, então, a gente termina a prova de 2021. Na próxima aula, a gente vai ver a prova de 2020, acho, porque não sei se teve 2020.2, não lembro agora, por conta da pandemia. Já está a aula preparada ali, os slidezinhos, como eu deixo as questões, mas agora eu não lembro de cabeça. Tá bom?